Então, sabe, todas as vezes que você pensa em milagre, igreja, olha para dentro de você mesmo. Amém. Se você talvez passou pela tua cabeça no dia de hoje, eu sei que muitas coisas nós passamos, amém, todos os dias da nossa vida. E nem sempre nós conseguimos visualizar com os nossos olhos naturais algo diferente e novo. Amém? Mas não significa que não esteja acontecendo. Eu vou repetir de novo para você. Nem sempre nós conseguimos visualizar com os nossos olhos físicos algo que nós desejamos dentro do nosso coração. Mas eu quero te dizer que não significa que não está acontecendo. Alex, quando estava ministrando aqui, ele falou que quando nós estamos cantando, nós estamos dizendo, abre portas. O reino espiritual está trabalhando ao nosso favor. Concordam? Amém? Você viu ele trabalhando em nosso favor, fisicamente? Amém? Eu também não vi. Mas sabe que dentro de nós, isso é uma realidade. Porque nós cremos assim. E porque nós cremos, nós passamos a ver. Amém? Bem-aventurado aqueles que creram. Amém? Que não viram para crer. Jesus disse. E sabe que às vezes nós esperamos algo da parte de Deus, algo que nós consideramos grande para Ele. Mas esquecemos que o maior, a coisa mais difícil, talvez que nós poderíamos, se nós pudéssemos colocar assim, a coisa mais difícil que Ele poderia fazer por nós, Ele já fez. Quem se lembra daquele versículo quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Aqueles que creiam em mim, ainda que estejam mortos, viverão. É aqueles que creem. Ele diz que viverão. Quem estava morto aqui? Eu estava mortinha da vida. Da vida, olha até. Eu estava morta em meus pecados e delitos juntamente com você. Mas no dia que eu decidi crer, certamente eu vivi naquele momento. Certamente você viveu naquele momento. E sabe que, por isso que eu disse a você, quer milagre? Olha para dentro. Os milagres acompanharão, os sinais acompanharão aqueles que creem, amém? Você não precisa se preocupar, você precisa crer. Mas está procurando milagre, olha para a pessoa que está do teu lado, diz assim, meu irmão, Jesus está fazendo milagre todo dia na tua vida. Amém? Parece que você não se alegrou muito, não. E sabe, quando Deus entrou na nossa vida, e quando Ele começou a realizar esse tão grande milagre, essa transformação chamada salvação, e começou a nos salvar, a nos redimir, amém? Sabe que teve um propósito, tem um propósito. Nós não fomos criados pelo mero acaso. Você não foi formada por um acaso. Tem um propósito. E quando nós descobrimos o sentido do nosso propósito, o sentido do nosso chamamento, há sentido na nossa vida. Você não foi chamada e eu não fui chamado para simplesmente dormir e acordar e viver no meu dia a dia, na correria dos meus afazeres e dos teus afazeres, e chegar na nossa casa à noite, deitar na nossa cama e esperar que um novo dia amanheça, que a gente comece tudo de novo e que nós nos cansemos e possamos fazer e realizar e realizar e realizar. Amém? Existe um propósito maior do que isso. Existe algo por trás disso. Sabe que o maior sentido, o maior milagre que Deus poderia fazer foi abrir o caminho para que a gente pudesse permanecer nele. E é sobre essas coisas que nós vamos falar.
Amém? Jesus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele e permanecemos nele todos os dias da nossa vida. Amém? E eu queria que você abrisse em João. Capítulo 15. Quem conhece esse texto? Quem ama esse texto? Entre vários discursos de Jesus, esse é um discurso bastante conhecido. Várias vezes o Senhor ele se mostrou como Ele era. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta. Amém? E sabe que Ele chegou aqui para os seus discípulos e Ele começou a falar. E nessa primeira parte do texto, Jesus ele começa a falar acerca de um relacionamento que Ele desejava e que os discípulos precisariam ter com Ele. Amém? E eu queria que você pudesse ler comigo no versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Eu sei que você não está pensando, poxa, de novo, essa questão de fruto, de agricultura, de que é isso? Diga assim comigo: meu pai me chamou para ser frutífero. Amém? Todos os dias e todos os momentos da nossa vida, Deus ele nos chamou para a gente ser frutífero. Para a gente dar fruto. E sabe que Ele deseja que o nosso fruto permaneça. Amém? E Ele fala aqui que o nosso Pai, o nosso Deus é o agricultor e Ele é a videira. Ele é a videira. Quem? Jesus. Amém? Cadê os ramos dessa videira? Quantos sabem que o fruto da videira só dá no ramo? Quantos sabem que o fruto da videira não vai dar no tronco, mas vai dar no ramo? Amém. E quando o Senhor fala, olha, eu sou, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Gente, eu fui pesquisar sobre videira algumas coisas e eu fiquei maravilhada com o que eu li. E sabe que a videira é uma planta, é uma árvore que ela dá muitas folhas. E ela precisa constantemente, ela é poderosíssima, o seu fruto. Quem sabe qual é o fruto da videira? Uva. Quem gosta de uva? E sabe que para ela dar sempre bons frutos, e frutos viçosos, e frutos gostosos, doces, ela precisa estar sempre sendo limpa e podada. Sempre sendo cuidada pelo seu agricultor. E eu fiquei maravilhada. Ultimamente eu tenho ficado muito maravilhada com isso. Mais do que eu já ficava. Porque eu vejo o cuidado de Deus na nossa vida. Eu vejo um amor tão grande. Pelo menos eu tenho experimentado o amor de Deus nesses últimos tempos. De uma forma tão maravilhosa. Sabe, porque o pai, ele só cuida do filho que ele ama. Sabe, o pai, ele acompanha, ele cuida, ele exorta, ele disciplina, porque ele ama. Nenhum pai que ama deixa seu filho ao relento, fazendo o que quer, realizando o que quer, vivendo da maneira que quer. Sabe por quê? Porque o pai ele tem uma visão mais apurada. Amém? O filho ainda está crescendo. O pai já cresceu, já passou por aquelas fases. E ele sabe o que é bom e o que não é bom para o seu filho. Quanto mais o nosso pai que está nos céus. Se ele fala assim, olha, vós que sois pais, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais eu. Se isso não for amor e não for milagre, minha gente, saber que Deus cuida de nós é poderoso. É poderoso demais saber que Ele está nos tratando todos os dias com um objetivo, uma finalidade. Primeiro, por amor, e segundo, para que a gente frutifique.
E sabe que esse processo de frutificação, todo mundo um dia já plantou um pé de feijão em casa, no seu algodãozinho, quando saiu da escola. Amém? Quem não fez isso pode fazer quando chegar em casa. Bota um algodão e um feijãozinho dentro. Vai acontecer um milagre. Todo mundo sabe que para aquela planta crescer, ela precisa de condições necessárias. Não é verdade? Tá aí o nosso irmão Val que não me deixa, né, falar errado. Precisa o quê? Precisa ser cuidada, precisa ser podada, precisa ser limpa, precisa ter nutrientes. Precisa estar o quê? Exposta ao sol, para que ela receba luz, para que ela faça fotossíntese, para que ela seja... Minha gente, olha a ciência, cultura! E papai, o que é que faz com a gente? E eu fui descobrir que cortar, toda vez que a gente vê esse texto, eu pensava dessa forma também. Cortar, a gente pensa, Deus vai me lançar fora. Mas sabe que quando a gente lê o começo do versículo, ele fala assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Que estando nele. Como é que é possível alguém que está nele não dar fruto? Como é que pode? Como é que pode a gente vir para a igreja e não frutificar, Ítala? Se eu venho todo domingo para a igreja, se eu estou aqui na escola dominical, como é que eu posso não dar fruto? Aí eu vou te dizer, pode ser que aconteça. E eu fui procurar sobre essa palavra cortar. E eu descobri, tá todo mundo silencioso, né? Espera. Pega a revelação. E eu descobri que essa palavra cortar, ela vem do grego. São duas palavras bem conhecidas. Olha aí, cultura, vamos lá. Airel e airô. E essa palavra cortar, ela vem de airô, que significa levantar. Aí eu vou te explicar. Sabe o que acontece com a videira? Quando ela começa a crescer, às vezes alguns ramos, ao invés de crescer para cima, cresce para baixo. E eles começam a se arrastar no chão. E eles começam a pegar poeira. E eles começam o quê? Quando chove, aquela poeirinha vira o quê? Lama. E sabe o que acontece com aquelas folhas? Elas mofam. Consequentemente, é impossível aquele ramo dar fruto, concorda? Além dele não estar exposto ao sol, ele está com muita lama, com muita água, com poeira e está mofado. Aí sabe o que o agricultor faz, David? Ele tem que levantar o ramo. Vou te explicar. Ele levanta o ramo, amarra o ramo novamente junto com outros ramos, limpa o ramo, tira a poeira, tira a lama e coloca o ramo ali, ó, em pezinho, e ele começa a receber o sol, vai começar a receber os nutrientes, vai começar a fazer fotossíntese e logo, logo, o que acontece? Aparece nele fruto. Aí você me pergunta, o que tem a ver comigo, Ítala? Amém? Eu creio que com você nada. Porque a tua parte está chegando, amém? Mas sabe que às vezes é possível sim a gente estar dentro da igreja simplesmente para marcar lugar. Às vezes a gente está dentro da igreja, entendeu porque não tem nada a ver com vocês? Amém? Glória a Deus. Amém. Mas é o quê? Vacina. Amém? Às vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus e ela está entrando no nosso ouvido e saindo pelo outro lado. Só aconteceu comigo, né? Graças a Deus. Às vezes pode acontecer de a gente vir para a igreja e esquecer qual é a finalidade de nós estarmos juntos cultuando ao Senhor. E o que acontece quando um servo do Senhor está assim? Lama começa a ser acumulada nas suas folhas. Como é que pode dar fruto? Você percebe que ainda está no Senhor, mas não está frutificando.
Porque não está atentando àquilo que Deus está falando. Porque não está vivendo uma vida de oração. Porque não está vivendo uma vida de entrega. Porque está vivendo da forma como Ele quer viver. Deus não te chamou nem me chamou para isso. Amém? Eu quero te dizer, eu estou vendo alguns rostinhos novos aqui nessa noite. Sabe que Deus, Ele te ama tanto. Te ama tanto. Assim como Ele nos amou, me amou. E sacrificou-se por você também. Para que você possa viver uma vida frutífera. Amém. Só que nós precisamos entender que não basta a gente dizer que é crente. Nós precisamos sermos realmente servos de Deus, filhos amados. E o que eu percebo é que o filho, ele faz o que o pai manda. O filho, ele não deve fazer o que dá na telha. Amém. O filho, ele é obediente. Hoje é dia das mães, né? Até foi orado, a gente estava orando lá em cima. E eu achei muito interessante que a Eliane orou. Qual é a maior alegria de uma mãe? Senão que um filho cresça no caminho do Senhor e seja obediente a Ele. Sabe por quê? Porque uma vez que ele for obediente ao Senhor, ele será obediente aos seus pais. Ele será um homem de caráter, uma mulher de caráter, íntegra, sabe? Rendido ao Senhor. Será um homem ou uma mulher próspera. E Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Só que para isso, a gente precisa, sim, mergulhar. Não dá para ficar na superfície. O que a gente tem falado bastante é que Deus, Ele tem, até a Gabi falou hoje, Deus, nós estamos vivendo num tempo de intensidade. Não é verdade? Nós temos vivido num tempo que Deus, Ele está despertando coisas na nossa vida. E sabe que existe um porquê disso. É para que a gente possa praticar. Sabe, aqui, para que a gente possa se desenvolver mesmo e crescer. Aquela história, que eu era como menino, falava como menino, pensava como menino, acabou. Eu não sei se você se alegra. Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque a maturidade cristã é muito bom. A maturidade cristã, meu Deus, como é bom a gente deixar de ser menino. A gente não se magoa mais com besteira. A gente não se para mais, não se detém na beira do caminho. A gente tem um alvo, a gente sabe a carreira que a gente está correndo, a gente corre a nossa carreira. Frutos são evidenciados. As pessoas, elas passam a nos ver e a desejar estar conosco. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de estar perto? É você. As pessoas devem ter prazer de estar perto da gente. Porque a gente exala um bom perfume. O de Cristo. Está sentindo? E sabe que ele fala, ele continua, o versículo não parou por aí. Eu queria que a gente adiantasse, para a gente chegar na nossa parte. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, parte B do versículo 2, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando nele, que dá fruto, é limpo, para que produza mais fruto. Meu irmão, eu quero te dizer que há uma alegria indizível na poda. Pode rir mesmo. Vocês já viram a alegria triste? É porque teve gente que fez assim. Vocês me amam? Não, me ama não, poxa. Vocês me amam? É porque eu disse que tinha uma alegria indizível. Aí teve gente que fez assim, amém. Estou exagerando, amém. Gente, eu descobri, nesses últimos dias, e eu quero passar para vocês, que tem uma alegria indizível na poda. Quem sabe o que é podar? Podar é você retirar, é você fazer uma limpeza na árvore e tirar aqueles ramos. E sabe o que eu descobri?
que geralmente não se tira ramos, somente aqueles que estão secos e sem vida. É tirado também aqueles ramos que já aparentemente estão bonitos, aparentemente estão viçosos, mas por dentro estão estéreis. Por quê? Porque eles não estão conseguindo retirar a seiva diretamente da videira. Não estão conseguindo absorver aquele nutriente. Logo, não estão conseguindo produzir frutos. Ou pelo menos não estão conseguindo produzir frutos da quantidade e da qualidade que deveriam estar produzindo. Teve gente que já começou a pegar. Deixa eu te dizer. Quando nós pensamos em poda, nós pensamos sim em abrir mão de coisas que aparentemente pode parecer boa aos nossos olhos, mas que estão, na verdade, impedindo que a gente tire os nutrientes necessários daquilo que é mais importante, daquilo que vai nos alimentar para produzirmos fruto. Vida cristã, não existe vida cristã. Não existe vida cristã sem abnegação. Não existe, valeu, nega. Não existe vida cristã sem a gente abrir mão de determinadas coisas. Meu irmão, todo mundo pode estar fazendo. Você não foi criado para ser um padrão no mundo. Você e eu não fomos criados para fazermos as mesmas coisas que outras pessoas estão fazendo lá fora. Nós fomos transformados para sermos diferentes. E se nós quisermos sermos diferentes, nós precisamos sim permitir que Deus pode a nossa vida. Isso é maturidade cristã. Deus, Ele está nos dando um tempo tão poderoso. Que tempo nós estamos vivendo? Tempo de milagre. Tempo de transformação. Nós temos recebido da parte de Deus palavras gloriosas. Mas sabe que nós precisamos pegar isso tudo, absorver e praticar, para que a gente possa dar fruto ainda mais. E deixa eu te dizer outra coisa. Sabe por que o agricultor, ele investe na videira? Porque ele sabe o potencial que ela tem. Não, você não entendeu. Depois de uma grande colheita, o agricultor, chega o tempo do inverno. Estou falando de vide, amém? Se for outra árvore, depois vocês me explicam. Mas a vide. Depois de uma grande colheita, chega o tempo do inverno. E no inverno é o momento certo que o agricultor começa a podar a árvore. Sabe por quê? Porque no inverno, a árvore ela fica menos suscetível a bactérias. E aquela poda, embora dolorosa para a árvore, ela cicatriza mais rápido. Se você vê uma planta podada, você olha para ela, naturalmente falando, e você pode até pensar e dizer, que planta feia. Quem já fez isso? Só tem uns galhos meio assim, sem folha. Coisa aparentemente parece até seca, sem vida. Mas algo está acontecendo dentro. E a poda acontece entre uma colheita e outra. Preparando. Preparando aquela árvore, aquele ramo, para a próxima colheita.
Vocês se lembram que esse ano foi falado sobre colheita? Que esse era o ano da nossa colheita. Esse era o ano que a gente ia colher frutos doces, viçosos, suculentos. Quando você pega uma uva viçosa, suculenta, que você morde, chega, faz aquele barulho. A água chega e escorre. Se ela estiver dentro de uma surpresa de uva, ainda então... Né? A baba chegava junto. Fruto doce, viçoso, novinho, fresco. Aí eu vou voltar de novo para o agricultor. Ele poda a árvore naquele tempo de inverno. Já acabou, uma colheita passou. Mas ele sabe o potencial que ela tem para dar mais fruto. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diz assim, meu irmão, Deus sabe que você pode dar mais fruto. Aleluia! E se o fruto não for para abençoar outra pessoa, eu não sei para que o fruto serve. Nós temos falado sobre clamor nesses últimos tempos. Sobre se colocar no lugar do outro. Sobre se dar. Sobre se esvaziar. Isso envolve poda. Para que a gente possa alimentar, fortalecer outras pessoas. Quem já passou por uma estrada, viajando de carro, num sol de torar, e viu aquele pé de mangueira, manga rosa para mim. Manguito, aí vai. Carregado. Mas está tão carregado que o ramo chega a estar descido. Porque não está aguentando o peso do fruto. Quem se aguenta e passa direto sem parar o carro para pegar? Estou dizendo uma mangueira que não tem dona, minha gente. Ninguém vai entrar na casa dos outros. Por favor. Se você lhe der muita vontade, bate na porta e pede. Não pega escondido. Porque o fruto foi feito para isso. Para alimentar. Aí a gente continua lendo e a gente percebe, no versículo 3, que Jesus fala assim para os discípulos, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ei, a poda do Senhor. Levanta a tua Bíblia. Começa aqui, ó. Os ajustes que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele faz através, primeiramente, da palavra dEle. E quanto nós temos sido podados todos os dias, quando nós ouvimos a palavra do Senhor falando ao nosso coração. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tiago fala sobre um tipo de ouvinte, chamado ouvinte negligente. E fala sobre outro tipo de ouvinte, chamado ouvinte operoso praticante.
que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante o quê? Todo mundo sabe, né? A um homem que vê a sua imagem no espelho e logo se afasta e se esquece de como era. Ou seja, existe uma forma, existe um modo para eu ouvir a palavra de Deus. Sabe, desde pequena, desde quando eu me entendi como gente, espiritualmente falando, eu aprendi que eu tenho que vir para a casa de Deus com a fome e com a sede da palavra de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia e entender que é Deus falando comigo. Eu tenho que deixar com que as verdades do Senhor penetrem no meu coração. E eu tenho que praticar essas verdades. Eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. De acordo com aquilo que eu estou aprendendo. E isso exige o quê? É uma responsabilidade. Vocês se lembram que quem dá o fruto é o ramo? Quem é responsável para que você frutifique? É o ramo que está do teu lado? Eita, papai. Tem muito crente dentro da igreja dizendo que é o irmãozinho que está impedindo o crescimento dele. Vê que mentira do cão. Só eu e só você pode impedir o nosso crescimento. Se Deus é o maior interessado, se o nosso líder é o maior interessado, se o nosso irmão é interessado, porque eu creio, gente, eu creio que a palavra de Deus fala que a gente deve correr a nossa carreira, que nós devemos ver o nosso irmão superior a nós mesmos, que nós devemos sim chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então nós devemos sim torcer pela vitória do nosso irmão. Como é que o nosso irmão que torce pela nossa vitória está impedindo a nossa carreira? É mentira. Nós só não damos frutos se não quisermos. Porque está tudo favorável. Está tudo favorável. Aí ele continua falando assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E deixa eu te dizer, sabe o que significa permanecer em Cristo? Significa estar ligado intimamente com Ele. Não significa você buscar de Deus um dia e outro não. Não significa a gente chorar nos pés do Senhor quando está passando a dificuldade, mas quando tudo está bem, tchau e benção, papai. Ó, o dedinho que diz que não. Gente, significa estar intimamente ligado. Significa comunhão. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, chegou um tempo de frutificarmos ainda mais. Mas se vocês permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Porque vocês de si mesmos, sozinhos, o ramo não pode dar fruto. Sozinho, 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 não. Nós não somos independentes. Quem disse que eu sou independente? Eu nunca falei isso. Mas às vezes agimos como se fôssemos. Inconscientemente, muitas vezes. Nós não somos independentes de Deus, gente. Nós dependemos dEle. Porque se o ramo ele for arrancado da videira, nós vamos ver mais tarde um pouquinho. Se for arrancado da videira, ele seca. Não tem vida. Não tem vida. Guarda aí, João. Deixa eu achar aqui. Versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. Voltando à fita, Efésios 4, 17.
tempo de dificuldade é o tempo da frutificação. Está enfrentando adversidades, é o tempo da frutificação. Guarda aí, Efésios. Sabe por quê? Jeremias fala que bendito o homem que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que tira os nutrientes diretamente, as suas raízes do ribeiro, tira os nutrientes lá. E o que acontece? Ele produz fruto em tempo e fora de tempo. Isso me diz que eu não preciso de uma condição favorável para ser frutífera. Isso me diz que as coisas podem estar indo não tão bem quanto eu penso que deveriam ser, mas que eu posso frutificar. Isso me diz que eu não sou estéril e nem você é estéril. Isso me diz que a vida dentro de mim é necessária para frutificar. Isso me diz que há coisas dentro de mim que podem sim ser retiradas diretamente de Deus para abençoar a minha vida e para abençoar a vida de outras pessoas. Foi falado, eu não sei se foi hoje ou foi esses dias, com relação ao clamor. E sabe que muitas das vezes existem pessoas dentro da igreja que não querem clamar, não querem interceder pela vida de outras. Sabe por quê? Porque elas estão se encontrando numa posição ruim, estão passando dificuldades. Aí muitas vezes o diabo coloca pensamentos: você vai clamar como? Se é você que está precisando de socorro. Meu irmão, é a hora certa de você e eu tirarmos a venda, sabe? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não estou chamando você disso, amém? Por favor. Mas sabe que às vezes não tem aqueles cavalos que botam aquele negócio que eu não sei nem o nome, só olha para aquela direção. Diga assim comigo: Ítla, vamos deixar bem claro, não está me chamando de cavalo. Está registrado, amém? Mas sabe que às vezes nós estamos obcecados, obstinados com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios pensamentos, e só vimos aquilo, ó. E esquecemos que pessoas estão do lado, necessitando de nós. E a gente está pensando: eu estou passando por isso. Meu irmão, Deus sabe que você está passando por isso. Será que Deus não sabe? Mesmo Ele sabendo, Ele está chamando, convocando você para se colocar na brecha por outro. Será que Deus vai te desamparar? Esse é o momento certo da frutificação na tua vida. Deus está te dando uma oportunidade e me dando uma oportunidade de fazermos algo com aquilo que nós já temos. Amém? E eu queria que você lesse em Efésios, no versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha como andam os gentios, como andam os ímpios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e por causa da dureza dos seus corações. Olha o apóstolo Paulo falando: olha, não andeis como gentios, obscurecidos de entendimento, sem entendimento. Na vaidade dos seus pensamentos, eu faço o que eu quero. Eu olho para mim mesma, egoístas, amantes de si mesmos. Por quê? Por causa de uma falta de conhecimento, por causa de uma dureza do coração. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele está chamando a gente por quebrantamento mesmo. Ele está realmente nos mostrando o que precisa ser limpo na nossa vida. Ele está dizendo: olha, tira isso, limpa isso, quebranta teu coração, se compadece, ama, perdoa. Seja benigno, misericordioso.
Seja amoroso. Seja reto, acima de tudo. Haja com justiça, não a tua própria justiça. E eles estão aqui, alheios à vida de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ficarmos alheios à vida de Deus em nós. Existe vida aí dentro. Existe nutrientes aí dentro. Para que você e eu possamos frutificar. Volta ali, João. Diga assim, tem alegria na poda. E no versículo 5, ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Porque sem mim, nada podeis fazer. É aquilo que a gente estava falando. Não pode o ramo sozinho dar frutos. Uma vez ele arrancado fora da videira, uma vez ele desligado da videira, ele seca. E Deus não nos chamou para isso. Aí ele continua. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas aí ele fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Relacionamento. Hoje foi falado que Deus, ele certamente nos ouvirá quando nós clamamos. Porque existe um relacionamento. Porque existe um compromisso. A aliança é feita de compromisso entre as duas partes. Infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas que acham que só Deus deve ter compromisso com elas. Eu quero dizer que, primeiramente, Deus tem compromisso com a palavra dele. E se você tiver também, ele vai ter com você. Porque ele vela para cumprir a palavra dele. Né? Que coisa boa, né? Mas se a gente resolver não ter compromisso com Deus, às vezes a gente se esquece o porquê a gente está orando. Tem orações da gente que já eram para ter sido respondidas. Eu creio. E precisam ser ajustadas. Porque ele fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras. O que tem permanecido dentro de você? Vocês se lembram que da última vez que eu ministrei, eu falei que eu tinha escrito um negócio na minha parede? Ninguém me perguntou, eu vou revelar o que foi que eu escrevi. Obrigada pelo meu bom depósito. Dentro de mim, dentro de você, palavras têm sido depositadas. Agora, o quanto dessas palavras tem permanecido dentro? E o quanto tem se perdido ao longo das adversidades e do dia a dia? Quantos de nós saímos por essa porta, depois de ouvirmos a palavra aqui no culto, e meditamos na nossa casa o que nós deveríamos fazer com aquela palavra? Diga assim comigo, é bom demais. Porque primeiramente eu falo para mim. Quantos de nós temos pego um versículo e temos meditado naquele versículo até que ele seja vida? Até que ele seja vida dentro de nós. Nós aprendemos que não basta a gente falar a palavra, porque ela não é um amuleto. Ela não é
Algo que a gente possa ficar falando só simplesmente por religiosidade e achando que vai acontecer alguma coisa. Quando ela se torna vida em nós, e uma vez na nossa boca, aí sim. Amém? Gente, que palavra poderosa. Eu amo esse versículo quando o Senhor fala, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar no coração do homem. Ela é capaz de dividir pensamentos do homem, discernir as coisas. Você não tem noção daquilo que está sendo falado todas as vezes que você vem ao culto. Você não tem noção da dimensão que está chegando aí do teu irmão do teu lado. Mas está chegando. E do poder que está sendo gerado dentro de você. Aí quando a gente se submete à palavra de Deus, como é que a gente não vai dar fruto? Como é que a gente não vai ter o nosso caráter moldado? Como é que a gente não vai amadurecer? No dia da adversidade, no dia mau, o que Deus fala? O que Deus fala, gente, no dia mau? Ele diz para você ficar bem mal mesmo, porque o dia já está mal, fica pior. Não, ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não é verdade? Não é essas coisas que Deus nos fala? Quando essa revelação está dentro de nós, que fruto poderoso vai ser colhido nesse momento? Eu quero te dar uma dica, irmãos amados do Senhor. Cantai, pois, a vitória é ganha. O inimigo afundou-se no mar. Cantai, pois, a vitória é ganha. As coisas velhas ficaram para trás. Não vou cantar, amém? Mas vencidas as barreiras que nos impediam. Entremos na terra. A gente não vai entrar em Canaã, amém? Mas a gente está sim, à espera da Nova Jerusalém. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Eita! Quando a gente pega essa revelação, meu Deus do céu. E ele continua no versículo seguinte falando que nisto é glorificado o meu Pai, que diz muito fruto. Quer glorificar ao Senhor? Dá fruto. Quer passar pelo dia mal, dando fruto? Se alegra. Eu acho que você não entendeu o que você prestou atenção na letra? Cantai, pois. Só canta quem tem revelação de vitória. Só canta quem crê antes de ver. Só canta quem sabe que já recebeu. Cantai, pois a vitória é ganha. O inimigo afundou-se no mar. Cantai, pois a vitória é ganha. As coisas velhas ficaram para trás. Vencidas as barreiras que nos impediam. Tinha barreira te impedindo antes? Tinha. O que era que impedia o teu crescimento? E eu quero te dizer, hoje em dia, eu sei que quando eu perguntei isso, você olhou no passado, mas eu quero que você olhe no teu presente. O que é que tem impedido o teu crescimento? O que é que tem impedido? Me lembrei do pastor. O que é que tem impedido o teu crescimento? Coloca numa listinha. É o celular que tem impedido o teu crescimento? É o Zap? É as redes sociais gastando o teu tempo? Consumindo o teu dia, desgastando as tuas energias, poluindo a tua mente com besteira. Eita!
E Deus está dizendo, meu filho, remove isso. Não é pecado, amém, gente? Mas se lembra que o agricultor, ele poda muitas vezes aqueles ramos viçosos. Não é aquela coisa que está errada, não. Mas é aquela coisa que não traz edificação. É aquele ramo que não vai trazer mais fruto. Qual o fruto que se tem no Zap Zap? Qual o fruto que se tem numa TV? Hoje de manhã a Gabriela falou sobre que a gente não deve ser alienado. E glória a Deus, que Deus nos chamou a igreja para a gente conhecer o que está acontecendo. Nós precisamos para que a gente possa nos posicionarmos em oração de forma correta. Amém? Mas quantas vezes nós perdemos tempo do nosso dia em frente a uma TV, vendo minisséries, Chicago Med. Chicago Med. Quantas vezes Deus está esperando para ter comunhão e relacionamento com Ele? E a gente, não, agora não, papai. Só eu, né? Também. E ele fala, como o Pai me amou, versículo 9, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas. Olha, vê que é amor. Vê que é amor. Jesus conversando ali com seus discípulos, parafraseando, discípulos amados, eu tenho-vos dito essas coisas, para que o teu gozo seja completo. Eu quero ter relacionamento íntimo com você, para que você seja completo e realizado em mim. Eu quero que você permaneça em mim, porque sozinho você não vai conseguir. Mas como o apóstolo Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por todas as circunstâncias, tendo vitória, tendo paz, frutificando. Todo mundo sabe qual é o fruto do Espírito, amém? Quem já passou pelo rema e quem lê a Bíblia sabe. São quantos? Vamos lá? Amor, bondade, domínio próprio, benignidade, mansidão, fidelidade, temperança. E agora eu me atrapalhei na minha contagem. E eu queria que você abrisse lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Para que o vosso gozo seja completo.